Hoje é segunda-feira, dia 4 de março de 2024. Hoje eu vou falar de adoração e de coração. A gente fica discutindo a melhor maneira de adorar a Deus, se é com templo de parede branca ou de parede preta, com luzes de teatro ou com luz natural, com palmas e danças ou de uma forma mais passiva. Se o melhor é cantar hinos ou cantar cânticos, se importa ritmo, e a gente vai se dividindo, vai se criticando, tudo no intuito de querer cultuar a Deus. Aí a gente vai para o livro de Êxodo, final do livro de Êxodo, o início e todo o livro de Levítico, e a gente fica verdadeiramente enfadado com todas aquelas regrinhas deixadas por Deus para adoração. Isso porque todo o conceito hebraico de culto e adoração firmava-se na ideia de oferecer sacrifícios e holocaustos a Deus. Para adorar a Deus, oferecia-se um animal de acordo com suas posses. Mas muito tempo antes da chegada da lei de Moisés, já Abel, filho de Adão, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor, como nos diz Gênesis 4:4 na linguagem de hoje. E aí, quando lemos em Levítico as recomendações de Deus sobre o culto, elas são claras. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Levítico 1:3. E os animais tinham de ser perfeitos, sem manchas, sem defeitos, e eram sacrificados, porque sem derramamento de sangue não há remissão, diz Hebreus 9:22. Mas à medida em que nós vamos caminhando na leitura da Bíblia e lemos os Salmos e os profetas, surge uma nova orientação, uma nova forma de adorar a Deus. Aí, perplexos, nós lemos assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, holocaustos e ofertas pelos pecados não requereste. Afirma o Salmo 40, versículo 6. Mas como assim? Não está lá em Levítico que tinham de apresentar os animais sem defeitos, com um ritual certo, assim, assim, assim? E agora Deus diz pelo salmista: sacrifícios e ofertas não quiseste, holocaustos não requereste. O que o salmista e alguns profetas querem é demonstrar que mais que o ritual, mais que as regrinhas, Deus está centrado no nosso coração. É uma maneira também de nos mostrar que a revelação de Deus no Antigo Testamento é progressiva, ou seja, Deus ia ensinando o seu povo aos poucos, passo a passo. Assim como a nossa professora no ensino primário, no ensino fundamental, ao nos ensinar matemática, primeiro explicou a adição, 1 mais 1 igual a 2. Depois a subtração, 1 menos 1 igual a 0. Depois a multiplicação e finalmente a divisão. Até que lá na frente, outro professor nos ensinou a equação do segundo grau, que cá para nós, eu ainda não sei para que eu aprendi. Fecho aspas. E aí, vamos vendo os profetas nos dizer que Deus não estava preocupado com o ritual. E havia gente que fazia todo o ritual direitinho, oferecendo holocaustos com toda a pompa e circunstância, mas gente que nem estava nem aí para Deus. Então lemos o profeta Isaías, que em nome de Deus diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Isaías 1:11. Que Deus diz ao seu povo é que no culto, o seu interesse não está nos rituais em si, nas cerimônias, nas tradições, nas formas, mas no nosso coração.
Ofertas naturalmente revelam o coração, mas não podem ser feitas como tentativas de comprar Deus, manipular Deus ou apaziguar qualquer ira de Deus por causa dos nossos pecados. O que Deus deseja é o nosso coração sincero. Essencialmente, não o que damos, mas como damos e por que damos. Ofertas e sacrifícios são sinais que revelam o nosso coração. E esse é o princípio básico da adoração no Novo Testamento. Vou repetir. No início, Deus estava interessado em dizer a forma de adorar. Sabe por quê? Se não houvesse um padrão de Deus, daqui a pouco a maneira do povo adorá-lo seria avacalhada, irreverente, de qualquer modo, detestável a Deus. Depois que o povo aprendeu o padrão, aliás, o alto padrão de Deus dado em Levítico, já que ele é santo e a oferta devia ter dignidade, o culto devia ter santidade, pois o adorador devia ver que estava ofertando e cultuando a um Deus santo, o Senhor passa a lição seguinte e mostra que mais do que o ritual, ele está interessado no que está dentro das nossas vidas, no sentimento da nossa alma ao adorá-lo. E aí finalmente chega o Evangelho de João. E no encontro da mulher com a mulher samaritana, Jesus estabelece claramente o princípio da adoração e espiritualidade cristãs. E aí ele diz assim: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade, porque são estes adoradores que o Pai busca para si. Rituais, formas, tradições e hábitos não satisfazem o coração de Deus. Só isso não é o bastante. Deus chega a dizer no Salmo 50, se eu tivesse fome, não te pediria, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Comerei eu carne de touros, beberei o sangue de bodes. Salmo 50, 14. Um pastor querido disse que quando criança, bem pequenininha, talvez uns 5 anos por aí, aproximava-se o aniversário da sua mãe e ele queria lhe dar um presente, mas não sabia o que lhe dar. Ele não tinha quase dinheiro que não passava por suas mãos, mas a sua mãe era uma pessoa muito especial, era muito querida e ele queria agradá-la no dia do seu aniversário. Então foi juntando as moedas que ele foi achando e pedindo, até que chegou lá na venda, na mercearia do bairro, mostrou ao vendedor todo o dinheiro que tinha. E com aquele dinheiro, a melhor coisa que conseguiu comprar para a mãe como presente foi uma caixinha de palitos. Então embrulhou-a e aí, com todo amor, no dia do aniversário, todo orgulhoso, deu para a mãe de presente aqueles palitos. A mãe abriu aquele pequeno embrulho, viu a caixa de palitos e lhe deu um abraço bem apertado, bem gostoso. Aliás, dizia ele, um dos melhores abraços que recebeu da mãe em toda a vida. A mãe não olhou para a oferta em si, mas olhou para o coração do filho. Ele queria agradá-lo. É assim que Deus faz. Ele está procurando adoradores cujos corações estejam inteiramente inclinados para Ele, querendo agradá-lo. A Bíblia diz que são estes adoradores que o Pai Celestial procura. Vamos orar? Vamos. Pai, ficamos discutindo formas de adoração e o Senhor olha para o nosso coração. A um coração sincero tu não desprezas, ó Deus. A um coração contrito, mexe com o teu coração, Senhor. Muito obrigado, porque não precisamos de coisas grandes hoje. Jesus já fez todo o sacrifício perfeito. Agora cabe a nós adorá-lo, oferecermos sacrifícios de gratidão, coração alegre, agradecido, querendo dizer que te amamos de todo o coração. Tu aceitas isso, Senhor.
Louvamos e te bendizemos, porque o Senhor conhece o coração de cada um. E mais do que se impressionar com a forma, o Senhor se impressiona com o nosso coração. Dá-nos um coração puro e alegre na tua presença, um coração sensível ao teu querer, para que a nossa adoração seja agradável a ti. Oramos em nome de Jesus, pedindo as tuas bênçãos para essa semana, no nome do teu Filho amado. Amém. Tenha uma semana abençoadíssima.